Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Mais forte as palmas para Jesus. Aleluia! Quantos estão sentindo a presença de Jesus? Levanta a sua mão e dê mais um brado de glória, porque é para Jesus. Que madrugada linda, que madrugada maravilhosa. O Espírito de Deus está tendo liberdade nesta madrugada. Quero dizer-vos que é uma alegria muito grande estar aqui com vocês nesta madrugada para ministrar a santíssima palavra do Senhor. Levanta a sua mão para mais um instante de oração. Levanta a sua mão em nome de Jesus. Só quem veio aqui para sentir a presença de Deus. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração.
Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Deus, neste momento em que estamos na sua presença, meu Deus, Senhor Jesus, vai abençoando, meu Deus, os teus filhos, meu Pai, ó Pai querido, Pai amado, manifestando a sua divina graça, a sua divina glória, meu Deus, nesta madrugada de bênção. Senhor nosso Deus e nosso Pai, que a sua glória, Senhor, seja manifesta, que o poder do seu Espírito Santo, meu Deus, possa se realizar em nossas vidas, ó Pai. Ó Deus poderoso, o Santo de Israel, ó Deus Criador dos céus e da terra, vai derramando do seu Espírito Santo, meu Deus, que esta madrugada, Senhor, seja uma madrugada de bênção, uma madrugada de adoração, uma madrugada, meu Deus, de manifestação da santíssima presença do seu Espírito Santo, que seja de transformação, que seja, meu Deus, aleluia, de conversão, meu Deus. Senhor, a tua palavra é quem diz: eu amo aos que me amam, e aos que de madrugada me buscam me acharão. O Senhor deixa-se achar por aqueles que te buscam. Deus Altíssimo, Deus poderoso e santo, Pai abençoando, meu Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Fala, Senhor, ao nosso meio, fala através da sua santa palavra, ó Espírito de Deus. Ande clama labaxande, clama labaxandarai. Ó Espírito Santo, ó Espírito de Deus, toca, Senhor, em cada coração, toca, Senhor, em cada vida, toca, Senhor, em cada alma, toca, Senhor, neste momento, traz os dons mais excelentes do seu Espírito Santo, abençoa, Senhor, esta juventude, meu Deus, oh Deus querido, Deus poderoso, oh aleluia, glória a Deus. Senhor, abençoa esta nova geração, Senhor, oh Pai querido, vai manifestando, Senhor Jesus, a graça gloriosa do seu Espírito Santo sobre esta nova geração, Senhor, que todos nesta madrugada sejam revestidos, meu Deus, pelo poder da sua santa palavra. Deus Altíssimo, Deus poderoso e santo, nós te agradecemos, ó Pai, por este momento especial, por este momento de glória, por este momento de avivamento, por este momento de transformação, por este momento que o Senhor nos permite estar aqui neste lugar, Senhor, para alcançarmos as promessas do Senhor. Fica, Senhor, conosco, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Amém, amém, amém. A igreja diz amém. Aleluia. Oh, glória a Deus. Eu quero que vocês abram a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, no capítulo 38 do profeta Isaías. Quero agradecer a direção do projeto Expansão Jovem pelo convite que me fez. Agradecer ao Bruno, o César, a irmã Juliana, que Deus abençoe. A Juliana que fez o primeiro contato. E é com muito prazer que estou aqui com vocês nesta madrugada de bênção. Eu fico muito feliz de ver esta nova geração empenhado, engajado na obra de Deus, trabalhando
em prol da expansão do reino de Deus nesta terra. Como é maravilhoso ver jovens dedicar a sua vida ao projeto de Deus. Eu estou muito feliz de ver esta juventude aqui na presença do Senhor. Que coisa linda. Me lembro que eu iniciei a minha carreira ministerial aos 14 anos de idade. Naquela época não tinha muito obreiros. E mesmo aos 14 anos de idade, o nosso saudoso missionário Davi Miranda me entregou a credencial de obreiro. E ainda com esta idade, eu dirigi a primeira igreja. Pastoreei a primeira igreja com a idade de 14 anos de idade. Em razão de naquela época não ter obreiros para trabalhar, para fazer a obra de Deus, a igreja estava praticamente começando. E até hoje estou aqui na presença de Deus e vejo esta nova geração iniciando a sua carreira ministerial, muitos deles, muitos de vocês, iniciando a sua carreira ministerial. Isso é importante porque vocês são o futuro da igreja. Que Deus abençoe vocês. Que Deus lhe dê graça, continue lhe dando graça para que vocês possam cada vez mais estar engajados neste projeto de Deus, trabalhando em prol da expansão do reino de Deus nesta terra. Paulo disse: ai de mim se não pregar o evangelho. Ai de mim também se eu não pregar. Ai de você também se você não pregar o evangelho. Aleluia. Que Deus abençoe vocês. Profeta Isaías capítulo 38, versículo 1 a seguir. Eu quero compartilhar com vocês este texto sagrado. Dentro deste texto que eu quero compartilhar com vocês, fala sobre a doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Eu vejo aqui na oração de Ezequias uma oração revolucionária, uma oração transformadora, uma oração que muda situações. Então nós vamos ver aqui alguns aspectos desta oração revolucionária, esta oração que transforma, esta oração que muda situações. O texto sagrado da palavra de Deus diz: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor, e disse: ah, Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai,
Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei os teus dias. Quanto tempo? Quanto tempo? 15 anos. Levanta a sua mão ou a sua Bíblia. Oh glória, aleluia. 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 Meu Deus, tem uma glória aqui. Aleluia. Há uma glória de Deus neste lugar. Aleluia. Eu não acredito que alguém que esteja ligado na santa habitação de Deus não esteja sentindo algo extraordinário nesta madrugada. Aleluia. Diga assim: Deus, eis aqui a palavra do Senhor. Oh meu Deus, fala comigo neste momento, através da sua palavra. Senhor, eu preciso ouvir a palavra do Senhor. Creio nela. Ó Altíssimo Deus, o meu coração está aberto para receber a sua palavra. Fala comigo, Senhor, neste momento. Amém. Amém. Quem tem lugar para sentar, pode sentar, porque tem gente que não tem lugar para sentar. Então fica em pé glorificando a Deus. Aleluia. Olha, está lindo demais, mas Jesus merece melhor. Eu vou dizer, eu quero glória a Deus misturado com aleluia. Aleluia, mais forte ainda, palmas, misturado com glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, talvez a mensagem desta madrugada vai nos convidarmos para chorar um pouquinho. Talvez tem muito tempo que você não chora. Que tal chorar um pouquinho nesta madrugada? Aleluia. Desperta, aleluia. Porque o Espírito Santo quer fazer algo por você e em você e com você. Este texto sagrado da palavra de Deus nos fala sobre o rei Ezequias. E fala sobre a doença de Ezequias. Fala sobre a sua cura maravilhosa. E sobre a sua oração revolucionária. A sua oração transformadora. A sua oração que mudou a sua situação. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Orar pode mudar tudo. Aleluia. Diga isto comigo. Diga: orar pode mudar tudo. Meus irmãos, ao longo de toda a história bíblica, Deus respondeu às orações dos seus servos. E mais uma vez Deus responde a oração de um homem. E desta feita de um rei, o rei Ezequias. Aliás, prezados irmãos, realmente pela vida de dedicação ao Senhor, pela sua vida de dedicação ao Senhor, o rei Ezequias foi agraciado com inúmeras bênçãos, inclusive com o prolongamento dos seus dias. Quem foi o rei Ezequias? Seu nome significa Jeová fortalece, ou Deus é a minha energia. Ezequias teve como pai o rei
foi um rei mau, mas um rei mau gerou um filho bom, que foi o rei Ezequias. Ezequias viveu no século 8º antes de Jesus Cristo. A sua história está descrita em 2 Reis, 2 Crônicas e em parte do livro do profeta Isaías. Ezequias foi o 13º rei de Judá. Ascendeu ao trono aos 25 anos de idade e durante 29 anos reinou em Jerusalém. A Bíblia Sagrada fala, prezados irmãos, que este rei Ezequias, ele fez o que era reto aos olhos de Deus no seu reinado. Quando ele assumiu o reinado, as suas atitudes agradaram a Deus e causou uma transformação em todo o reino. O que foi que este rei fez que tanto agradou a Deus? Ele ordenou a purificação do templo. O templo de Deus estava profanado e precisava de uma reforma, precisava de uma transformação. E este rei Ezequias, ele chega e ordena a purificação do templo. Ele implantou uma profunda reforma moral e religiosa em toda a nação, algo que agradou muito a Deus. Ele restabeleceu o culto dedicado ao Deus Jeová, pois o povo daquele reino estava cultuando outros deuses. Ele determinou ainda uma celebração especial da Páscoa que durou 14 dias, e isto agradou muito a Deus. Ele supervisionou a reutilização dos salmos de Davi e de Asaf. E isto tudo foi agradando a Deus. Ele revalorizou os provérbios de Salomão. Ele fez em pedaço a serpente de metal do tempo de Moisés, que havia se transformado em objeto de adoração. Ele fez em pedaços aquela serpente e disse ao povo que somente o Deus Jeová é digno de louvor, é digno de adoração. Aleluia. Ele implantou várias reformas e construções públicas, de modo que o reino se tornasse abençoado e muito próspero. Tudo isso agradou a Deus. Ao ser confrontado pelo rei Senaqueribe da Assíria, ele orou juntamente com o profeta Isaías e foi salvo do cerco de Jerusalém, pois a Bíblia diz que o Senhor enviou durante a noite o seu anjo, que exterminou 185.000 soldados assírios. Esse homem, ele causou uma revolução no reino. Quando ele assumiu o seu reinado, houve uma grande transformação naquele reino. Aleluia, glórias ao nome de Jesus. Mas a Bíblia diz que enquanto o rei Ezequias lutava contra a Assíria, ele foi acometido de uma enfermidade mortal. Quero que vocês entendam uma coisa. A Bíblia Sagrada fala em 2 Crônicas, no capítulo 32, versículo 25. Ali está escrito uma palavra
que trouxe uma consequência severa para o rei Ezequias. A consequência foi esta enfermidade mortal. Versículo 25 do capítulo 32 de 2 Crônicas, ali a Bíblia diz que depois dessas proezas, o coração de Ezequias se exaltou. E na verdade ele não tinha razões para se exaltar, porque tudo aquilo que ele fez, toda aquela reforma, toda aquela transformação no reino, nada daquilo ele teria feito se a intervenção de Deus não fosse com ele. Aleluia! É Deus quem faz, é Deus quem opera. Aleluia, glória a Deus. Ezequias, ele foi acometido de uma enfermidade mortal. O tecido da vida de Ezequias havia se esgotado e agora ele seria cortado da terra dos viventes. A Bíblia declara que aos homens está ordenado, ou seja, ao homem está ordenado morrer uma vez. As duas únicas exceções a essa regra foram Enoque e Elias, que foram trasladados sem ver a morte. Mesmo os mais importantes e notáveis líderes, obreiros e missionários um dia morrerão. O rei Ezequias foi avisado por Deus por intermédio do profeta Isaías. Deus enviou o profeta Isaías para falar com o rei. Os profetas são mensageiros de Deus enviados ao seu povo. De repente Deus chama o profeta Isaías e diz: Isaías, e ele diz: eis-me aqui, Senhor. E o Senhor diz: vai até o palácio do rei Ezequias. Para quê, Senhor? Ele está deitado num leito de dor, e a enfermidade dele é para a morte. Diga para o rei Ezequias, meu servo, assim diz o Senhor, ó rei: tu morrerás e não viverás. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Tu morrerás e não viverás. Ezequias estava doente. A doença era fatal. Ele estava para morrer. E o profeta sai, entra no palácio, vai até o quarto do rei e diz: ó rei Ezequias, assim diz o Senhor, tu morrerás e não viverás. Naquele momento a Bíblia diz que o rei Ezequias, ele vira o seu rosto para a parede e ele começa uma incessante oração. Ele começa a orar. Ele começa a clamar a Deus. Naquela oração, prezados irmãos, Ezequias relembrou a Deus o fato de que ele tinha sido fiel, de que ele havia feito aquilo que era reto e agradável aos olhos de Deus, e que o seu andar tinha preenchido os requisitos das leis de Deus. E na verdade, como rei, ele havia seguido o exemplo como rei ideal. Mas diante dele estava um profeta por nome Isaías. Quando ele olha para o profeta de Deus, ele conhece muito bem quem é Isaías. Ele sabe que Isaías não é um profeta de brincar.
Ele sabe que Isaías é um profeta de Deus, e ele conhece o Deus que fala com o profeta Isaías. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Se você pode dar um glória para este Deus, levanta a mão, olha para o céu e dê um glória. O rei Ezequias, ele sabe que o profeta Isaías não é daqueles profetas que chega e diz: o Senhor falou, sem o Senhor ter falado. Na verdade, prezados irmãos, o rei Ezequias não estava psicologicamente preparado para morrer. Agora eu te pergunto, quem é que está psicologicamente preparado para morrer? Quem é que está psicologicamente preparado para morrer? Ele sabia que não era hora dele morrer, pois ele estava numa grande batalha contra a Assíria. Mas ele sabia também que Deus podia levantar outro para enfrentar os inimigos, liderar Jerusalém e executar outras coisas que ele ainda não havia executado durante o seu ofício real. Ele conhece Deus, ele sabe quem é Deus. Então, para o rei Ezequias não havia outra alternativa a não ser orar. Orar, orar, orar e orar. Eu não sei se você já começou a entender esta mensagem, mas se não começou a entender, vai começar a entender já já. O Senhor quer que oremos, que oremos, que oremos, que oremos, que oremos, que oremos. O Senhor quer que essa juventude ore, 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 ore e ore. O Senhor quer que os pastores orem, orem, orem e orem. Ezequias começa uma incessante oração. Quando o profeta Isaías entrega a mensagem de Deus, ele vira as costas, deixa o rei lá morrendo e sai. Pois ele só fala aquilo que Deus manda. Ele não diminui, ele não acrescenta. Ele não é como muitos profetas nos dias de hoje, que ao invés de ser usado por Deus, quer usar Deus. Se Deus fala uma palavra, ele entrega 4, 5, 6. Não, ele entrega a mensagem de Deus, vira as costas, fica aí morrendo, porque você vai morrer mesmo, e ele sai. Mas o rei Ezequias, com o seu rosto virado para a parede, ele ora. É mais do que uma oração, é um clamor incessante. Aqui, meus irmãos, eu vejo alguns aspectos desta oração, que eu disse que foi uma oração revolucionária, uma oração transformadora, uma oração que mudou a sua situação. Orar pode mudar tudo. A primeira coisa que eu observo na oração do rei Ezequias é que nesta oração ele reconheceu a soberania de Deus. Num ato de fé, esse rei reconheceu a soberania de Deus. Enquanto os reis de Israel, no reino do norte, curvavam-se diante dos deuses das nações pagãs, Ezequias, ele se curvou diante do verdadeiro Deus de Israel, reconhecendo a sua soberania, reconhecendo a sua soberania, reconhecendo a sua soberania. Uma oração que não reconhece a soberania de Deus não transforma nada e não muda absolutamente nada.
Mas uma oração que reconhece a soberania de Deus pode ser uma oração revolucionária, pode ser uma oração transformadora, pode ser uma oração que muda situações. A segunda coisa que eu observo na oração desse rei é que ele orou com humildade. Se aquela enfermidade grave, se aquela enfermidade mortal foi consequência da sua exaltação, então agora ele resolve o seu problema, pois a Bíblia diz no versículo 26 do capítulo 32 de 2 Crônicas, ali está escrito: e o rei Ezequias se humilhou da sua soberba. Humildade é sentimento, ou seja, é sentimento que se dá certeza da nossa fraqueza. Em segundo plano, é dependência total de Deus. Quando ele ora com humildade, prezados irmãos, ele está reconhecendo a sua dependência total de Deus. Ele sabe e reconhece que ele não pode se resguardar sozinho, ele precisa de Deus, e que tudo que ele fez, nada ele teria feito se Deus não fosse com ele. Oh, aleluia, glorifica o nome do Senhor. Uma oração que não é com humildade, ela não pode ser uma oração revolucionária e não muda absolutamente nada. A oração tem que mostrar humildade, tem que mostrar a nossa dependência total de Deus. Nós não podemos nos resguardar sozinhos, nós precisamos de Deus. A Bíblia diz assim: cuidado, o vosso adversário, que é Satanás, anda ao vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resiste firme na fé. Na fé. Na fé, na fé. Outra coisa que eu observo na oração do rei Ezequias, ele orou com contrição. Contrição é arrependimento, contrição é confissão. Confessar é revelar os nossos segredos a alguém. Geralmente aquilo que sentimos ou precisamos. As nossas palavras, prezados irmãos, são as expressões dos nossos sentimentos e pensamentos. A Bíblia Sagrada considera o nosso coração como o centro da nossa vida, a sede das nossas aspirações e sentimentos. Cremos em Deus e a Ele confessamos nossas fraquezas, nossas culpas, nossas debilidades. Em Romanos capítulo 10, versículo 10, a Bíblia diz que com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Esse rei estava crendo no coração e confessando com a sua boca suas misérias, suas fragilidades, suas falhas. Uma oração sem contrição, uma oração sem confissões não pode ser uma oração revolucionária, transformadora, e não pode mudar absolutamente nada. Outra coisa que eu observo: Ezequias orou com quebrantamento de coração. Ele orou com o seu coração quebrantado. Aleluia. Meus amados, o rei Ezequias chegou a um estágio de íntima comunhão com Deus.
o quebrantamento e as lágrimas. Diga isto comigo: quebrantamento e lágrimas. Não, diga mais forte: quebrantamento e lágrimas. Olha que coisa tremenda. Pois a Bíblia diz que ele chorou pouco. Amém? Amém não. Ele chorou. Ele chorou. Responde mais alto. Ele chorou muitíssimo. Quanto mais assumimos as nossas fragilidades, quanto mais assumimos as nossas fraquezas, quanto mais assumimos as nossas debilidades, os nossos pecados, mais conseguimos nos enxergar. O crente que retém as lágrimas acaba se tornando num crente reprimido. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O Espírito Santo vai tocar na fonte das suas lágrimas ainda hoje. E quando o Espírito Santo tocar na fonte das suas lágrimas, não feche a torneira. Abre a torneira. Abre a torneira. Abre a torneira e chore. Chore, chore, chore na presença de Deus. Este homem está orando. Este homem está clamando a Deus. Uma oração que reconhece a soberania de Deus. Uma oração com fé, uma oração com humildade, uma oração com contrição, uma oração com confissão, uma oração com quebrantamento, uma oração com lágrimas. Esta oração foi causando uma revolução lá no céu, foi causando um reboliço lá no céu, foi causando uma revolução lá no céu. E de repente Deus se levanta no trono. Deus não aguenta ver um grupo de gente ou uma pessoa em oração e orando corretamente. Deus se levantou no trono. E quando Deus se levanta no trono, Ele fala com o profeta Isaías de novo. E ele diz: Isaías, eis-me aqui, Senhor. Qual é o recado agora? Para quem eu vou entregar? Qual é a profecia? Qual é a palavra profética? E Deus diz: Isaías, volta lá no palácio do rei Ezequias. Como é que é, Deus? Ele já morreu? Não, volta lá e diz para o rei Ezequias: Rei Ezequias, assim diz o Senhor, ouvi as tuas orações e vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei os seus dias 15 anos. Se você pode dar glória a Deus, tem gente que ainda não glorificou, tem gente que ainda não glorificou. Desse lado aqui levanta a mão e glorifica, aqui também levanta a mão e glorifica, aqui também levanta a mão e glorifica, do lado esquerdo levanta a mão e glorifica, aqui no altar vamos dar glórias a Ele. Orianda lá baixando e clama lá baixando, aleluia. Ouvi a tua oração, ouvi a tua oração. A Bíblia não diz, é uma analogia minha. Talvez o profeta Isaías tenha pensado: mas que situação eu vou ficar diante do rei Ezequias? Ora, pois eu acabo de entregar a mensagem que ele vai morrer e não vai viver, e agora tenho que voltar lá e entregar outra mensagem completamente diferente, dizendo que ele vai viver 15 anos mais. Mas o profeta conhece o seu Deus, o profeta conhece o seu Deus, e ele vai lá. Oh aleluia, oh aleluia, oh aleluia. Deus ouviu a oração deste rei e lhe comunicou uma resposta favorável.
mensagem anterior entregada pelo mesmo profeta. Deus mudou de ideia. Deus mudou seus planos. A oração foi tão revolucionária que Deus mudou de ideia. Deus mudou seus planos. Aí alguém pode pensar, mas espera aí, pastor, Deus não muda. E quem falou para você que Deus muda? Então há contradição nisso? Não, nenhuma contradição. Não há nenhum problema teológico nisso. Isso não fere a imutabilidade de Deus. Deus continua sendo imutável, pois é um dos seus atributos, a imutabilidade. Deus não muda na sua essência. Deus não muda no seu caráter. Deus não muda nas suas decisões absolutas. Existem duas vontades de Deus: a vontade permissiva e a vontade absoluta. A vontade permissiva de Deus é aquela vontade, é aquilo que acontece, mesmo Deus não querendo que aconteça, Ele permite que aconteça por algum motivo, às vezes por nós desconhecido. Agora, a vontade absoluta de Deus é aquilo que Ele faz acontecer porque Ele quer que aquilo aconteça. A doença do rei Ezequias foi uma vontade permissiva de Deus. Então a vontade permissiva de Deus pode ser mudada através de uma oração revolucionária, através de uma oração transformadora. Oh, aleluia! Pode glorificar o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Sabe, muitas vezes Deus nos trata com dureza só até ao ponto de nós nos arrependermos e orarmos corretamente. Você entendeu? Deus muitas vezes nos trata com dureza só até ao ponto de nós nos arrependermos e orarmos corretamente. Deus está tratando você com dureza? Pastor, eu não aguento mais. Deus está tratando você com dureza? Ore, 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 ore. Mas não é orar por orar, é orar uma oração revolucionária, uma oração transformadora, uma oração que muda situações, uma oração que muda situações, uma oração que muda situações. Aleluia. O profeta Isaías vem chegando. Ele entra no palácio do rei novamente, e o rei está lá se contorcendo em dores. Ele ainda está com seu rosto virado para a parede, mesmo sabendo que ia morrer, mas ele estava ali ainda orando. E de repente entra o profeta, e ele deve ter olhado para Isaías, e talvez deve ter perguntado: e agora, Isaías? Entrou aqui para dizer que só resta alguns segundos para eu morrer? E o profeta diz: ó rei Ezequias, assim diz o Senhor, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei os teus dias 15 anos.
Lai onde xarabás. Ele onde clama, lai onde clama, labaxana. Ai onde estere, ai onde clama. Xarei onde marras de clama, labaxana. Chone cai de uma raça. Ele onde cai cheio. Ele vai onde cai. Ai, cheio de balabá. Ele onde cai cheio. Ai, para onde cai. Ele cheio de onde nabai. Dique na marras. Ele labai onde cai cheio. Aleluia. O Senhor está dizendo: ore, 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 ore. Tempo de crise deve ser tempo de oração. Tempo de lutas deve ser tempo de oração. Tempo de tribulações deve ser tempo de oração. Tempo de perseguição deve ser tempo de oração. Ore pelos nossos irmãos, oremos pelos nossos irmãos que estão sendo perseguidos lá na Índia, lá pelo Estado Islâmico. Oremos, 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 oremos. A oração pode mudar coisas, a oração pode mudar situações, a oração pode causar uma revolução no céu. Conheço outro personagem da Bíblia que vocês conhecem muito bem através dos registros no cânon sagrado. Daniel fez uma oração que revolucionou o céu e o inferno. Do céu veio a resposta para Daniel, e do inferno saiu a ordem para que a resposta não chegasse a Daniel, mas prevaleceu a resposta do céu. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Levanta a mão e dê um brado de glória! Você já ouviu falar de Alexis Carrel? Quem foi Alexis Carrel? Alexis Carrel nasceu em Lyon, estudou medicina na Universidade de Lyon e graduou-se em 1900. Depois emigrou-se para os Estados Unidos. Não existiam anticoagulantes nas transfusões de sangue naquela época. As mesmas só eram possíveis mediante a ligação dos vasos do receptor aos do doador. Por essa técnica, que permitiu as transfusões sanguíneas, Alexis Carrel recebeu o Nobel de Medicina em 1912. Pastor, por que você está falando de Alexis Carrel? Porque este renomado médico francês, ele disse algo extraordinário acerca da oração. Que a oração é uma poderosa agência na cura dos doentes. É agora geralmente admitido pela ciência médica. Foi assim que Alexis Carrel escreveu. Já vi pessoas que depois que toda a terapia e ciência médica falhou, ser levantado pelo esforço sereno da oração. E ele completou mais: esse é o único poder do mundo que parece predominar sobre as leis que chamamos leis da natureza. Alexis Carrel, esse renomado médico francês, ele reconheceu o poder e o valor da oração. Se nós
parássemos para analisar o valor que tem a oração, eu digo para vocês, nós orávamos mais. Nós orávamos mais. Para ter as suas orações respondidas, o crente precisa simplesmente orar correto. Orar não por orar, mas orar corretamente. Ezequias cumpriu a vontade do Senhor, e a Bíblia diz que bem-aventurados são aqueles que executam a vontade de Deus. E a Bíblia diz que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Este rei deixou para nós um grande exemplo de fé no poder do Senhor. A Bíblia diz que ele foi curado daquela enfermidade mortal e ele viveu seus últimos dias em paz. Queridos irmãos, Deus não resistiu às lágrimas deste rei. E se Deus não resistiu às lágrimas deste rei, Ele não resistirá às suas lágrimas. Aleluia. 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 Chore pela sua família. Chore pela salvação do seu pai. Chore pela salvação da sua mãe. Chore pela salvação do seu filho. Chore pela salvação da sua filha. Chore pela salvação da sua esposa. Chore pela salvação do seu marido. Chore pela sua igreja. Tem coisas na sua vida que podem ser mudadas, portanto, chore. Tem coisas na sua casa que podem ser mudadas, portanto, chore. Tem coisas nas suas emoções que podem ser mudadas, portanto, chore. Tem coisas na nossa igreja que podem ser mudadas, portanto, choremos. Há coisas em nossa vida espiritual que podem ser mudadas, portanto, choremos na presença de Deus. Se tivéssemos a oportunidade de chegar para alguns personagens da Bíblia e perguntar para eles: quanto te valeu uma lágrima? Eu escolheria alguns deles. Por exemplo, Ana, quanto te valeu uma lágrima? Ela certamente diria: valeu-me um filho profeta. Neemias, quanto te valeu uma lágrima? Ele certamente diria: valeu-me a derrota de meus inimigos e a edificação dos muros de Jerusalém. Aleluia. Aleluia. Davi, quanto te valeu uma lágrima? Certamente ele diria: valeu-me o perdão dos meus pecados e a alegria da minha salvação. Pedro, quanto te valeu uma lágrima? Valeu-me as credenciais de pastor presidente. João, quanto te valeu uma lágrima? Valeu-me um arrebatamento de espírito. Aleluia! Marta, Maria, quanto te valeram uma lágrima? Valeram a ressurreição de nosso irmão.
Ezequias: quanto te valeu uma lágrima? Valeu-me 15 anos de vida e a restauração da minha saúde. Oh, aleluia, glorifica o nome daquele que vive e reina. Orar é tocar o trono de Deus. Orar é ver o braço de Deus em movimento. Orar é ver Deus trazendo à existência as coisas que não existem. Orar é ver Deus transformar as coisas. Orar é ver a mudança das coisas. Oremos, 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 oremos. Há algo na sua vida, repito, que precisa ser transformado. Há algo na sua família que precisa ser transformado. Há algo na sua vida espiritual que precisa ser transformado. Obrigado. Há algo na nossa igreja que precisa ser transformado. O Brasil precisa de uma transformação. Igreja, ore. As nações precisam de uma transformação. Povo de Deus, oremos. Choremos por esta nação. Vamos deixar de reclamar um pouquinho, de murmurar um pouquinho e vamos chorar. Vamos chorar por esta nação, vamos chorar por este Brasil, vamos chorar pelas nações, vamos chorar pelas almas. Às vezes nós falamos muito, reclamamos muito, murmuramos muito, não oramos nada. Não derramamos uma gota de lágrima pelo Brasil, por esta nação. Meu Deus, onde estamos nós? Chore pela sua família. Fique em pé em nome de Jesus. Eu vou repetir: há coisas na sua vida que podem ser transformadas. E Deus quer transformar hoje. Agora. Nós vamos fazer uma oração revolucionária. Uma oração transformadora. Uma oração que muda situações. Você que entende que há algo na sua vida, na sua casa, nas suas finanças, na sua vida espiritual, emocional, sentimental, que precisam ser transformadas. E você crê no poder da oração. Chega aqui na frente, vem. Juventude, aproveita esse momento. Aproveita esse momento. Aproveita esse momento. Chega aqui. Chega aqui, aleluia. Em pé mesmo, em pé mesmo. Aleluia. Venha dando glória. Se Deus tocar na fonte das suas lágrimas, não feche a torneira. Abre a torneira. E o Espírito Santo está tocando aqui.
Espírito de Deus está tocando na fonte das suas lágrimas. Aleluia. Talvez ninguém dá nada por você, jovem. Talvez alguém só sabe dizer que você é um rebelde, que você é um desconcertado, que você é um mundano, que você é uma mundana. Talvez o que você ouve é isto: ninguém dá nada por você. Chore pela sua transformação. Deus te ama. Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama. Eu estou dizendo: Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama. Anda lá, vai de clamar, xundico, xina marras, de clama lá, vai xandarai, terima lá, vai xandarai. Ninguém pode ser usado por Deus sem passar por uma transformação. Não há entrada no céu sem limpeza. E esta limpeza é um processo de transformação. Ninguém pode fazer a obra de Deus sem primeiro passar pelo processo da transformação. Aleluia. Você entendeu o que Deus está falando com você? Você entendeu o que Deus está falando com você? Aleluia. Levanta a sua mão. Aleluia. O Espírito Santo está tocando. Eu quero uma oração revolucionária, uma oração que reconheça a soberania de Deus, uma oração com humildade, reconhecendo a sua dependência total de Deus, uma oração com contrição, com confissão. Faça a sua confissão ao Senhor agora. Faça sua confissão ao Senhor agora. Levanta a sua mão aí atrás, onde você estiver, aí nos cantos, onde você estiver. Você não veio aqui para passar tempo, você não veio aqui para fazer um piquenique, você não veio aqui para passear, você não veio aqui num encontro de amigos. Não, nós viemos aqui foi para sentir a presença de Deus, e a presença de Deus está aqui, está aqui, está aqui. Pode sentir agora. Esse evento não é um encontro de amigos. Não, esse evento é para adoração. Oh, aleluia. Onde tiver uma pessoa que é de Deus, levanta a mão e glorifica o nome dele. 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 Receba unção. 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 Receba unção agora. Oh Deus, oh Deus, oh Deus, nós precisamos de Ti, nós precisamos de Ti. Transformai, 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 transformai. Rei de onde clama lá baixando a
Senhor, toca na fonte das nossas lágrimas, toca na fonte das nossas lágrimas, toca na fonte das nossas lágrimas. Oh, aleluia, 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 aleluia. O Espírito de Deus, oh Espírito Santo, como nós precisamos de Ti, Espírito Santo. Sem Ti nada podemos fazer. Enche, Senhor, enche este povo, enche esta igreja, Senhor. Onde precisar de uma transformação, transforme agora, Senhor. Alguém está pedindo perdão, Senhor. Perdoai, perdoai. Alguém está reconhecendo suas fraquezas. Nós reconhecemos nossas fragilidades, nós reconhecemos nossas fraquezas, Deus. Dele balabas, dele balabas, ori dele balabas, riandele balabas, rianda lavas balabas.
Obrigado, Senhor. Meu Pai, nosso Deus, irá lá e onde? Meu Deus, oh meu Deus, misericórdia, misericórdia do teu povo, misericórdia da sua igreja, misericórdia da juventude, misericórdia do nosso país, da nossa nação, das almas. Oh meu Pai, Espírito Santo, Espírito de Deus, Espírito de Deus, Tu és meu Deus, ai de carne, nem Deus Tu és rei de honra, tai casa de honra. Aleluia, 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 aleluia,
Meu Deus, aleluia, aleluia. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. A todos vocês o meu abraço. Que Deus abençoe vocês. Que a graça, o amor e a consolação do Espírito Santo continue reinando em vossos corações. Foi um prazer grande estar com vocês esta madrugada. E como Deus me abençoou nesta madrugada. Expansão Jovem, Deus abençoe vocês. Muito obrigado, muito obrigado. Deus abençoe.